Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, né, e você aí na sua casa, e nós podemos aprender um pouquinho mais da palavra do nosso Deus hoje, né, estarmos aqui no nosso estudo bíblico, e que bom, né, ter você aí com a gente, conectado, ligado aqui conosco, para aprendermos mais da palavra do nosso Deus, né, que nós possamos aí sermos enriquecidos e conhecermos aí mais da palavra do nosso Deus. Hoje nós estamos começando, irmãos, a lição Igreja Eleita, né, no nosso segundo trimestre de 2020, e nós podemos aí vamos aprender bastante sobre o livro de Efésios, né? A carta de Efésios, carta aos Efésios. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente aos nossos corações, né? E eu quero que você aí nesse momento fique ligado, esteja conosco, vamos aprender mais da palavra do nosso Deus. Amém? Irmãos, vamos estar aí abrindo, né, a nossa lição, nossa revista. Você que tem, né, que já pegou sua revista, esteja aí conectado, esteja ligado conosco. Vamos juntos aí aprender mais da palavra do nosso Deus, certo? Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, né, pode mandar, a gente vai estar aí vendo. Vamos estar aí tentando responder, né, a todos, se Deus quiser. Então, irmãos, a nossa primeira lição da nossa revista, a Igreja Eleita, essa primeira lição ela fala: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E nós vamos ver aqui no nosso texto áudio, irmãos, Efésios 1, no versículo 2. O texto diz assim: A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso texto áudio e a nossa verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. É algo poderoso, né, irmãos? Que nós vamos estar aprendendo aí durante toda essa lição, toda essa revista. Vamos estar aprendendo sobre o propósito do Senhor eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Amém? Eu tenho certeza, irmãos, que essa revista vamos aprender muito aí para a honra e glória do nome do nosso Deus. A nossa leitura bíblica, irmãos, está baseada, nós vamos ler dois textos, em Efésios 1 e Atos 19. Se você puder aí, abra sua Bíblia, vamos estar meditando na palavra de Deus conosco. No livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, no versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Vamos fechar, né, os nossos olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento, que você possa se ligar aí na presença de Deus, e vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco através dessa lição nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, por podermos aprender mais da Tua palavra. Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo e compreendermos aquilo que a Tua palavra, ó Deus, traz aos nossos corações. Que nós possamos, ó Pai, ouvirmos, que nós possamos, ó Deus, entender, compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o objetivo da nossa lição é mostrar o propósito divino das epístolas aos Efésios. Durante essa primeira lição, nós vamos estar vendo aí, uma abrangência geral sobre o que fala, sobre o que trata essa carta aos Efésios. Uma carta aí muito importante, para as nossas vidas, servos do Senhor.
E os objetivos específicos, irmãos, da nossa lição é apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E nós vamos também explicar o propósito da escrita e a mensagem que está contida nesta epístola de Efésios. Amém? Na nossa introdução, irmãos, nós vemos que a epístola aos Efésios, ela é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. É uma epístola muito importante, irmãos, que nós podemos ver, né, que o apóstolo Paulo, ele escreve e direciona aquela igreja, aquele povo daquela cidade. E nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. E nessa lição nós estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola aos Efésios. Durante esse estudo, irmãos, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente, né, nos moldar durante o aprendizado, irmãos, dessa lição. Deus tem grandes coisas para nos revelar. Primeiro tópico, irmãos, fala sobre a autoria e a data dessa epístola, né, quando essa epístola foi feita e por quem. Conforme, né, irmãos, o costume da época, o autor ele inicia a carta declarando a sua identidade, se apresentando, falando quem ele era. Né, e ele diz ali no versículo 1, né, de Efésios 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo ele chega se apresentando como um servo do Senhor, como um servo do Senhor Jesus Cristo. E o livro de Atos, ele menciona que ele se chamava Saulo, que era o nome hebraico dele, mas que também era conhecido como Paulo, lá em Atos 13, no verso 9. Em hebraico, Saulo ele significa, irmão, solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno. Era um nome romano, né, que Paulo tinha. Está em Atos 22, no verso 25. E aqui, irmãos, a assinatura apostólica, né, no segundo subtópico, nós vemos, né, que nas 13 cartas de Paulo, né, ele se identifica como Paulo. Ele nunca se apresenta como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Amém? Outro detalhe, irmãos, relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva, Paulo deixa bem claro, pela vontade de Deus, em Efésios 1, versículo 1. Paulo ele quer deixar isso bem explícito, que ele está ali como apóstolo de Cristo, não por sua própria vontade, não para a sua glória, mas pela vontade do Senhor. Isso nos traz, irmãos, algumas aplicações para as nossas vidas. É importante, irmãos, nós sabemos que nós precisamos ser chamados pelo Senhor. Quantas pessoas, irmãos, querem ser e se impor a ser algo, ser alguma coisa na obra de Deus ou em seu trabalho. Mas como é bom, irmãos, quando nós somos chamados, quando nós temos aquele chamado diretamente do Senhor, para realizarmos a obra de Deus, para fazermos aquilo que o Senhor nos ordena fazer. E Paulo, ele traz esse detalhe aqui, quando ele se apresenta, ele diz, né, pela vontade de Deus. Ele não estava ali enviando aquela carta simplesmente por sua própria vontade, não estava ali sendo um apóstolo de Cristo simplesmente porque ele queria se apresentar como tal, mas ele era chamado pelo Senhor, pela vontade de Deus. Isto é, não escolhido por homens. Paulo ele deixa bem claro isso, né? Que ele não estava ali porque ele era escolhido por homens, ou por qualquer pessoa, ou por ele mesmo, se impondo ali por estar naquele lugar. Mas ele era chamado, ele era escolhido pela vontade de Deus. E aqui, irmãos, nós podemos tirar esse aprendizado para as nossas vidas, né? E essa parte que diz, né, escolhido, não escolhido por homens, nós podemos ver aí em Gálatas 1, no verso 1. No terceiro subtópico, nós vemos a epístola da prisão. Esta epístola, essa carta, irmãos, ela foi escrita no período em que Paulo ele se encontrava preso em Roma. Paulo estava ali num momento de dor, de aflição, de angústia, preso, mas ele carregava dentro de si algo poderoso, irmãos. Ele tinha ali algo tremendo de Deus para revelar, para entregar para aquele povo de Éfeso e para todas aquelas igrejas daquela região. E ele aqui se identifica, né, irmãos, como prisioneiro de Jesus Cristo.
né, em Efésios 3, no verso 1. E ele fala também o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro onde ele estava. Né? Isso indica, irmãos, que era uma carta enviada do cárcere. Ele estava ali naquele momento de dor, de aflição, mas ele estava enviando essa carta, essa mensagem ao povo de Deus. Por essa razão, ele integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, né? Também aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, essas quatro epístolas de Paulo foram escritas em um momento de tristeza, de aflição, de angústia, mas nós podemos observar algo tão interessante, irmãos, em Filipenses 4, no verso 4, o apóstolo Paulo ele escreve e ele diz assim: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Como é tremendo, irmãos, nós podemos ver que um homem de Deus, na condição de Paulo, um apóstolo do Senhor, estava ali sofrendo, padecendo por Cristo, por amar a Cristo. Ele estava naquele momento de tristeza, de angústia, de dor, mas ele escreve ali aos Filipenses, né, em Filipenses 4:4 e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se. Como é maravilhoso, irmãos, nós podemos ver isso e podemos aplicar isso para as nossas vidas. Quantas vezes, em momentos de aflição, de angústia, nós queremos, né, irmãos, chutar o pau da barraca, como dizem. Queremos, né, entrar em desespero. Queremos, né, agir de formas, irmãos, que não agradam ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo nos mostra e nos dá um exemplo tão poderoso, tão precioso, mesmo nessa situação tão complexa, ali nas prisões. E nós podemos ver pela história, irmãos, que as prisões da época eram prisões terríveis. Eram ali lugares escuros, nojentos, realmente terríveis, em condições precárias, onde o esgoto caía ali. Eram as masmorras antigas. Como a gente pode imaginar um lugar como esse, irmãos? E ainda o apóstolo Paulo escreve e tenta ali trazer alegria e consolo ao coração do povo de Filipenses. E ele escreve: alegrem-se sempre no Senhor. A nossa alegria não tem que estar condicionada às circunstâncias. A nossa alegria não tem que estar condicionada ao momento que estamos vivendo. Mas a nossa alegria, irmãos, ela tem que estar no Senhor. Quando nossa alegria está no Senhor, irmãos, nós passamos pela prova, dando glória a Deus. Passamos pelas tribulações, enfrentamos essas situações e sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por isso nós temos motivo para nos alegrar. A alegria, irmãos, que o Senhor nos dá, não é essa alegria passageira que o mundo oferece, mas a alegria que o Senhor nos dá, irmãos, é a alegria verdadeira. É a alegria da salvação, de sabermos que um dia iremos morar com o Senhor na eternidade. Amém? Glória a Deus. E aqui, irmãos, a data em que foi escrita esta epístola. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo ele esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso está lá em Atos 28, no verso 30. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. E a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola de Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Em Efésios 6:21, o apóstolo Paulo ele traz esse relato que Tíquico era o portador, da carta, é quem ia levar essa carta até o povo de Éfeso. Então nós podemos ver, irmãos, que a síntese do nosso tópico 1, o apóstolo Paulo, ele é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61, 62 depois de Cristo, durante a prisão de Paulo em Roma. Amém? Nós podemos ver, irmãos, na carta de Efésios, que ela é dividida em 2 pontos principais. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós podemos ver que são um momento mais doutrinário. São capítulos que vão trazer ali doutrinas, elementos doutrinários para a vida do povo de Deus. E a segunda parte da Epístola de Efésios, ela vai trazer conteúdo, irmãos, para a prática cristã, a prática da igreja. São coisas práticas para o dia a dia do povo de Deus, para o povo ali de Éfeso, para a igreja do Senhor. No nosso tópico 2, nós vamos ver aqui, irmãos, os destinatários. Primeiro subtópico fala sobre a cidade de Éfeso.
Foi fundada, irmãos, essa cidade ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Nós estamos falando, irmãos, de uma grande metrópole do tempo antigo. Ela tornou-se ali, então, um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é ali hoje onde é a atual Turquia. Era uma cidade, irmãos, litorânea, à beira-mar, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal, ela era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada, então, irmãos, uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Nós podemos ver aí, imaginar, né, irmãos, uma cidade dessa época, com 500 mil habitantes, era uma grande cidade. Podemos imaginar aí, comparar, né, 500 mil habitantes hoje, uma cidade como Anápolis, né, Goiânia já tem mais de 1 milhão de habitantes, então podemos aí trazer essa comparação. Tinha, né, irmãos, o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Era uma cidade realmente grande. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena, onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. A cidade de Éfeso, irmãos, aqui nós vamos ver no subtópico 2, ela era uma cidade que tinha ali a sua própria religião, que tinha ali o seu conhecimento religioso, né? E eles tinham ali, irmãos, o templo de Ártemis, a deusa Diana, a deusa da fertilidade, né? Que era construído, irmãos, eles tinham ali esse templo que era construído em mármore, né? Pensa que coisa fina. Então, a economia da cidade, irmãos, ela dependia ali de milhares de turistas que visitavam ali essa cidade, né? A sua maior fonte de renda era o comércio de nicho de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, nós podemos ver, irmãos, que era uma cidade idólatra, que tinha ali a sua deusa, né? O templo ali da deusa Diana, a deusa da fertilidade, e eles tinham ali também aqueles artesãos, aquele pessoal que construía, que produzia artefatos, né, de metal, de prata, e eles comercializavam isso. E eles ficaram ali alarmados com a pregação do apóstolo Paulo, que combatia, né, irmãos, a idolatria, que combate a idolatria. Então eles ficaram ali preocupados com aquilo que Paulo estava trazendo, levando o evangelho, a palavra de Deus. No subtópico 3, nós vamos ver como era, né, a igreja de Éfeso. Paulo, ele evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Isso está lá em Atos, irmãos, no capítulo 20, verso 31. E quando ele chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais ele batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, ele voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais de Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Paulo ali, irmãos, conduzido pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele estava sendo usado de uma forma tremenda, poderosa, para que vidas fossem alcançadas, curadas, libertas pelo Senhor Jesus. E aqui, né, a palavra do Senhor nos fala que até mesmo seus lenços e aventais que ele usava, né, eram ali instrumentos para a cura de enfermos e expulsar demônios. Deus estava realizando algo tremendo naquela cidade, irmãos. Deus estava ali produzindo algo poderoso para aquelas vidas que estavam ali naquele lugar, através da vida do apóstolo Paulo. E então, irmãos, grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como Apolo, que ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, né, Atos 18, do verso 24 ao 28. E Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, né, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então é uma igreja, irmãos, né, de uma cidade antiga, uma cidade em que a religiosidade era forte, mas Deus estava usando Paulo, Deus estava usando poderosamente a vida dele para levar o evangelho, para realizar curas, sinais, prodígios e maravilhas naquele lugar. E no nosso quarto subtópico, irmãos, nós podemos ver a saudação epistolar.
A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Quando Paulo está falando aqui, irmãos, aos santos, nós podemos ver que santos, mas não perfeitos. Nós, servos do Senhor, irmãos, somos aí chamados, irmãos, de santos, mas isso não quer dizer que somos perfeitos. Nós estamos em aperfeiçoamento, estamos em obras, estamos cada dia aprendendo mais, buscando a face do Senhor e crescendo em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Olha isso, irmãos, os santos e fiéis em Cristo Jesus são estes, que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo, ele os cumprimenta com a palavra, graça e paz. Essas duas palavras, irmãos, muito importantes, que Paulo ele traz aqui na saudação. Ele diz graça e paz. Graça, que é a causa da nossa salvação. Pela graça sois salvos. E também paz, que é o resultado da salvação. A paz é aquilo que o Senhor nos concede, por termos, irmãos, a salvação, por sermos salvos em Cristo Jesus. E a paz que o Senhor nos dá, irmãos, ela não é a mesma paz que o mundo dá. E nós podemos ver isso, irmãos, em João, no capítulo 14, no verso 27. Se você tiver a sua Bíblia aí, convido você para estar abrindo, também a sua Bíblia. Em João 14, 27, a palavra do Senhor diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Irmãos, a paz que o nosso Deus nos dá, ela é muito diferente do que o mundo pode oferecer. A paz que o nosso Deus nos concede, irmãos, ela é tão tremenda porque ela é resultado da salvação que o Senhor Deus nos concede. Aquele que crê no Senhor, aquele que confia em Deus, aquele que vive segundo a vontade de Deus, irmãos, ele tem essa paz, essa tranquilidade em seu coração. Esse amor do Senhor tão grandemente revelado sobre as nossas vidas, que nos traz, irmãos, essa paz. Não é como a paz que o mundo pode oferecer, irmãos, que é passageira, momentânea. Mas a paz que o nosso Deus nos dá, ela nos conduz à eternidade, é para sempre. É a paz que só o Senhor tem o poder de nos dar. Amém? E aqui, irmãos, uma expressão que lembra essa expressão graça e paz, ela nos lembra o favor gratuito e merecido de Deus, aquilo que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Irmãos, através ali daquela cruz o Senhor nos trouxe vida, nos trouxe a redenção dos pecados e nos conduz para a eternidade. Nós estamos aí na sexta-feira da paixão. Hoje, irmãos, nós trazemos à memória ali a crucificação de Cristo Jesus. Quando Jesus ali naquela cruz terrível, de dor, sofrimento, Ele nos trouxe vida, nos trouxe a redenção, nos trouxe a salvação. Amém? E quanto, irmãos, aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica de muitas igrejas da Ásia, provavelmente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, irmãos, provavelmente essa epístola aí estaria ali sendo circular, passando ali por várias igrejas, vários lugares, para todo o povo de Deus. A nossa síntese aqui do tópico 2 é que a epístola é considerada uma carta circular, dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, centro político, comercial e religioso da época. Uma cidade muito importante, irmãos, ali daquela região. E nós podemos ver, irmãos, que nessa cidade, como nós já falamos, possuía esse templo de Artemis, Diana, a deusa Diana, que era considerada, irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, realmente uma cidade importante, histórica ali daquela região. E aqueles artesãos, irmãos, eles se sentiram ali ameaçados com a mensagem do apóstolo Paulo, pregando o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele povo, pregando contra a idolatria. No nosso tópico 3, irmãos, nós vamos ver sobre o propósito e a mensagem. O propósito, aparentemente, a epístola, ela não aborda nenhum problema específico, como em outras epístolas de Paulo.
Porém, nos capítulos iniciais da carta, nós percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É isso lá em Efésios 1, do verso 20 a 22. Nós podemos ver, irmãos, ali naquela região, eles já tinham ali a sua cultura, e haviam também outros povos que habitavam aquela cidade, que estariam ali naquela região, que o apóstolo Paulo estava pregando e que estavam se convertendo ao Evangelho, estavam ali chegando e aprendendo mais, daquilo que Deus nos traz, que o apóstolo Paulo estava levando aquele povo. E esse povo tinha ali com eles, irmãos, essas religiões antigas, essas práticas antigas. Tinham ali essa cultura ali do mundo helênico, sobre magias, sobre mistérios, e tantas outras coisas. E a gente pode ver isso também hoje na nossa sociedade, irmãos. Quantas pessoas estão aí envolvidas, irmãos, com magia, com práticas mundanas, irmãos, de ocultismo e tantas outras coisas. E também é possível, irmãos, percebermos outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos, ele era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar ali um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Irmãos, da mesma forma, quando nós conhecemos a Cristo, a nossa vida também se transforma. Quando conhecemos ao Senhor, tudo aquilo que praticávamos, tudo aquilo que éramos, se torna passado. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo ele nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nós conhecemos ao Senhor, irmãos, talvez você tenha vindo de um mundo, irmãos, terrível, de bebedeira, de drogas, de prostituição, tantas outras coisas. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós encontramos com Cristo, a nossa vida se transforma. Nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que passou, irmãos, as coisas antigas ficaram para trás. E agora tudo se fez novo, tudo se faz novo em Cristo Jesus. Como é maravilhoso, irmãos, nós podemos ver o agir do nosso Deus. A transformação que o Senhor ele pode realizar nas nossas vidas. Nas últimas revistas que estudamos, nós vimos que o nosso Deus, irmãos, ele tem poder de transformar uma cultura. Que o Senhor Jesus, o poder da palavra do Evangelho de Cristo, ele tem poder de transformar uma cultura. A pessoa nasceu com aquela prática, irmãos, viveu daquela forma durante tantos anos, mas quando conhece a Cristo, quando conhece o poder de Deus, essa vida se transforma. E o que ela praticava, já não pratica mais, e agora anda em novidade de vida, anda conforme a vontade do Senhor. Como é poderoso, irmãos, nós vemos o agir do Senhor, o agir do nosso Deus, transformador sobre as nossas vidas. E nós podemos, continuando, irmãos, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, para tanto gentios como para judeus. Nós podemos ver, irmãos, que aqui havia essa preocupação do apóstolo Paulo, de que aquele povo, de que o povo de Deus vivesse em unidade. Porque nós sabemos, irmãos, quando nós estamos unidos em um só propósito, o nosso Deus ele trabalha de forma extraordinária. As coisas começam a deslanchar, as coisas começam, irmãos, ali a terem resultados, começam a andar conforme a vontade do Senhor. E é o desejo de Deus para o nosso povo, para o povo de Deus, irmãos, é que nós andemos em unidade, que nós andemos unidos. Unidade, irmãos, ela é algo muito interessante. Não é um ajuntamento, mas são pessoas que estão ali unidas em um mesmo propósito. Nós podemos ver, uma simples comparação, por exemplo, um monte de batatas juntos, são apenas batatas que estão ali no mesmo lugar. Mas quando nós pegamos essas batatas, irmãos, fazemos ali, cozinhamos, misturamos elas, se tornam algo só. Se tornam ali um purê de batata. Algo que está ali unido, algo que está junto, que está ali, sendo uma coisa apenas. Não apenas batatas separadas, mas estão ali em unidade, juntas, em um só propósito. E nós podemos ver, irmãos,
que a preocupação do apóstolo Paulo em relação a isso, a esse fator importante da unidade. E na palavra do Senhor, o Senhor Jesus nos diz lá em João 17, no verso 20 ao 21, na oração sacerdotal, ele diz: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, que todos nós possamos ser um em Cristo Jesus, que nós possamos estar unidos em um mesmo propósito, cumprindo a vontade do Senhor, andando em unidade, andando conforme a vontade do nosso Deus. E também a palavra de Deus, irmãos, no Salmo 133, ele diz algo muito interessante que todos nós conhecemos: ó, quão bom e quão suave é que todos os irmãos estejam em união, vivam em união. Então, irmãos, é algo do coração de Deus para as nossas vidas, que nós possamos andar unidos em um só propósito, andando conforme a vontade do nosso Deus. E sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta ela é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Era uma preocupação que o apóstolo Paulo tinha, irmãos, uma preocupação pastoral, de conduzir aquele povo, de ensinar, de trazer ali a unidade para o corpo de Cristo. E ensinar o povo de Deus, conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade de Deus. O nosso segundo subtópico, irmãos, ele fala sobre a mensagem. Essa mensagem aos Efésios, irmãos, ela gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Jesus é o cabeça da igreja, irmãos. E nós, somos parte desse corpo. Um corpo, irmãos, ele não pode andar ali sem suas partes. Um corpo, irmãos, sem estar completo, ele tem muitas deficiências, muitas dificuldades. E nós precisamos, por isso que nós precisamos dessa unidade, estarmos juntos em um só propósito. Assim, irmãos, nós podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. No capítulo 1, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 2, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. No capítulo 3, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Olha que coisa tremenda, irmãos, que nós vamos aí estar aprendendo durante essa lição nossa do livro de Efésios, da Epístola de Efésios. No capítulo 4, a revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. No capítulo 5, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. E os novos, no capítulo 6, nós vamos ver os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Como que nós vamos vencer, irmãos, contra o nosso adversário. Tudo isso nós vamos estar aprendendo aí nessa lição sobre o livro de Efésios, sobre a carta aos Efésios. Portanto, irmãos, a epístola ela contém essa combinação de doutrina, fé e a prática da vida cristã. Ela traz para nós, irmãos, tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Coisas tremendas nós vamos estar aprendendo durante essa lição de Efésios. Vamos ter aí, irmãos, segredos revelados do nosso Deus para os nossos corações. Eu quero te convidar, irmãos, a estar meditando, a estar estudando, a estar também lendo essa epístola. Vamos estar, irmãos, tirando esse tempo, aproveitando essa quarentena, aproveitando esse momento, para nós podermos meditar mais intensamente na palavra de Deus. Esse tempo que nós temos aí, irmãos, vivido em isolamento, nós podemos aí observar que Deus tem algo sobre isso para as nossas vidas. Deus, Ele quer, irmãos, nos mostrar que nós precisamos tirar mais tempo para Ele, mais tempo com Ele, para aprender mais a Sua palavra. Então, esteja, irmãos, aproveitando esse momento, para que você possa também aí leia toda a Epístola de Efésios. Esteja aí meditando, esteja aprendendo mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a síntese, irmãos, desse nosso tópico 3, ele fala da abordagem da carta, ela gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça,
e a igreja o seu corpo. Então, irmãos, nós vamos aprender muito, nós temos muito a aprender nessa epístola de Efésios. Tantos detalhes, tantas coisas poderosas que Deus tem para ensinar ao seu povo, à sua igreja. Então fique ligado, né? Fique aí conosco e aprenda mais, vamos juntos aprender mais sobre o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E concluindo, irmãos, a nossa lição de hoje, né? Nós vimos que a epístola, ela revela um elaborado resumo da salvação e as suas implicações para a vida cristã. É o que Deus está trazendo, irmãos, para nós. É uma implicação poderosa, né, irmãos, para a nossa vida cristã. São várias implicações que Deus quer trazer para nós aprendermos através dessa epístola. E o conteúdo, irmãos, ele recorda, né, o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Né, aquilo que essa lição quer nos trazer, que a epístola de Efésios quer nos trazer, nos lembrar, né, esse favor imerecido de Deus, a graça, o favor imerecido do Senhor para com as nossas vidas, para a salvação. E as suas exortações, irmãos, elas nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, o cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Essa epístola, irmãos, ela quer trazer para nós, então, um conteúdo, né, falando sobre a salvação, sobre a graça, o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas, e vai nos ensinar também, irmãos, como vencermos, a batalhar contra as forças das trevas, a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a andarmos em comunhão e sermos mais do que vencedores. Amém? Que Deus possa, irmãos, ter falado ao seu coração, que você possa continuar desejando, ansiando por aprender mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que Deus continue, né, falando ao seu coração. E esteja meditando, irmãos, esteja aprendendo mais da palavra de Deus. Neste domingo, nós estaremos aqui, irmãos, na casa do Senhor, né, e você aí no seu lar, meditando, né, vamos estar juntos aí adorando ao Senhor, né, mesmo que à distância, mesmo que online, mas nós estaremos ligados, irmãos, no propósito de adoração ao nosso Deus. Estaremos juntos adorando e exaltando ao nome do nosso Deus. Que você possa aí ter um final de semana abençoado, que você possa juntamente com a sua família, né, estar relembrando, irmãos, dessa data tão preciosa, tão importante para nós, que é a Páscoa, da ressurreição de Cristo Jesus. Que a Páscoa não é apenas, irmãos, chocolate, não é isso, não é comércio, mas a Páscoa, irmãos, é lembrarmos que o nosso Senhor, Ele vive e reina para sempre. A nossa esperança está viva, Cristo Jesus está vivo. Que você possa, né, ter um final de semana abençoado em nome de Jesus. Vamos orar, quero convidar você a estar orando. Vamos juntos orar, falar com o nosso Deus, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor, ó Deus, quer nos ensinar de uma forma tão poderosa. O Senhor está nos ensinando, o Senhor está, ó Pai, nos dando essa oportunidade de conhecer mais da Tua Palavra. Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, tocando em cada coração, cada irmão que está aí nos ouvindo, que está conosco ligado e aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia mais, ó Deus, tocar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa trazer, ó Pai, a sabedoria, iluminarmos, Pai, iluminar o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, e andarmos segundo a Tua vontade. Pai, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, por esse final de semana. Pai, cada irmão que vai estar, ó Deus, conosco ligado no domingo, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que o Teu agir possa, ó Deus, manifestar sobre cada vida, sobre cada família. Te louvamos, Pai, te damos graça nesta noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, né? Que bom que você esteve aí conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até no domingo, se Deus quiser.